Bom, estamos no finalzinho do ano e nesse ano eu li um total de 5 livros completos. Para algumas pessoas isso é muito, para outras pessoas isso não é nada, mas para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho uma média de leitura bem maior do que 5 livros por ano. Entretanto, esse ano foi um ano muito complicado, muito desafiador. Eu tive muitas atividades para resolver, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. No trabalho eu tive muito trabalho para fazer, na minha vida meu filho nasceu, além disso eu passei muito tempo fora do estado que eu moro, eu voltei a gravar aqui para o YouTube, eu escrevi um livro e tudo isso demanda tempo. Então eu dediquei menos tempo à leitura e mais tempo a essas coisas. E por isso que eu li esses 5 livros esse ano. Mas ainda assim eu decidi fazer um vídeo te mostrando um pouquinho do que cada um livro fala, do que eu acho de cada livro, para você julgar se vale a pena você investir o teu precioso tempo na leitura dessas obras. Beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que vai ser muito bacana. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. O meu objetivo com esse canal é fazer o quê? Você melhorar a sua vida financeira, assim como eu tenho melhorado a minha pouco a pouco, aprendendo a investir, fazer renda extra, lendo ou qualquer coisa que te faça melhor, beleza? Vamos lá, primeiro, cara, eu não gostava de ler. Eu não gostava. Quando eu era mais jovem, na minha escola tinha um negócio de livro paradidático, que você era uma lista de livros, não sei se na tua tinha, era uma lista de livros que a professora passava lá para você ler aquele livro e fazer uma prova sobre aquele livro. Pô, cara, se tinha uma coisa que eu não gostava na escola, era isso. Então eu era um daqueles alunos que fazia o quê? A professora passava o livro, eu não lia, procurava um resumo, lia o resumo e no dia da prova eu chegava mais cedo para conversar com as pessoas que leram, com os CDFs da turma que leram. E aí eu pegava alguma coisa ali, eu sempre passava arrastado na média, 5, 6, passava ali no limite, tá? E eu não gostava de ler. Porém, tem duas razões pelas quais eu acho muito interessante hoje, depois que eu entendi, a gente manter o hábito da leitura. E a primeira razão é o seguinte, é porque é um hábito de você focar, controlar o seu foco por muito tempo naquela leitura. Isso é um hábito muito poderoso, cara, porque é o seguinte, inclusive tem um livro antigo chamado Bilionários, faz tempo que eu li esse livro, que lá ele comenta sobre vários bilionários da vida deles e ele vê o que tem de comum na vida desses bilionários. E uma das atividades que tem de comum na vida desses bilionários é uma atividade de concentração. Seja por meio de leitura, seja por meio de meditação, seja por meio de alguma atividade que faça mindfulness. Isso tem um poder muito grande, porque quando você treina o fato de ficar focado por algum tempo fazendo uma coisa só, naturalmente você desenvolve essa habilidade para fazer em outras áreas. Inclusive, esse ano eu estava pensando, cara, o meu foco está muito disperso. Eu me esforço muito mais para ficar concentrado por muito tempo. E isso já vem acontecendo desde 2024 e 2023. E aí eu percebi o quê? Que eu diminuí meu tempo de leitura. Ou seja, eu diminuí o meu tempo de treino do foco, né? Então essa é a primeira razão pela qual eu acredito que o hábito da leitura é muito benéfico para a gente. E a segunda razão é meio óbvia, é porque você adquire conhecimento sobre determinada área. Cara, é inegável que se você conversar, até falei errado aqui, se você bater um papo com uma pessoa que ela leu 50 livros e você for conversar com outra pessoa que não tem o hábito de leitura, é natural você perceber que a pessoa que lê mais, ela tem mais repertório para conversar contigo. Ela tem mais assunto, ela tem mais conhecimento. Ela, pô, li no livro X que fala XYZ. Isso é natural. E saindo dessa esfera, pensando na tua parte profissional, faz total diferença. Você pode escolher temas de leitura que complemente uma habilidade que você quer desenvolver. Então, por exemplo, você quer desenvolver oratória. Pô, cara, eu duvido, eu aposto que se você ler 5 livros sobre esse tema, eu duvido se você não vai melhorar a sua oratória. Então você pensa nisso, você está fazendo uma atividade que você se concentra por muito tempo, ou seja, você desenvolve o seu foco, e além disso você está adquirindo conhecimento para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, depende da área que você for ler. Então essas duas razões, para mim, é mais do que justificável para todas as pessoas terem o hábito da leitura, nem que seja poucos minutos por dia. Eu acho que todo mundo deveria ler. Beleza, mas vamos falar dos livros, senão eu fico falando demais aqui e não falo dos livros. Vamos lá, o primeiro livro que eu li esse ano foi esse daqui, ó, Nação Dopamina. Inclusive eu gravei um vídeo sobre esse livro, só sobre esse livro, aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Cara, esse livro aqui é muito interessante porque ele fala sobre a nossa relação de dor e prazer, tá? E entender como que isso funciona faz a gente melhorar algumas atividades e faz a gente se sentir melhor em relação a algumas atividades que a gente vai fazer. Porque, olha só, no ano passado, eu estava consumindo muita rede social no final do ano. Inclusive, foi por isso que eu decidi comprar esse livro. Eu estava consumindo muita rede social e eu já estava percebendo, cara, eu estou muito tempo no celular. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu assisti a um podcast que falava um pouco sobre dopamina e tal, tudo mais. Eu falei, pô, vou procurar um livro sobre isso. Procurei esse livro. Ele dedica parte do tempo a te explicar como que funciona essa nossa balança interna e como que o fato da gente consumir dopamina barata
a gente acaba não sentindo prazer nas coisas. Então o fato da gente ficar toda hora vendo o Instagram ou vendo qualquer coisa que te dá um prazer imediato, isso faz você não sentir prazer nas coisas triviais, que são muito menos intensificadas na vida real. Eu vou te dar um exemplo, é tipo aquela pessoa que passa o dia trabalhando, chega em casa do trabalho cansado e fala assim, pô, vou dar uma olhada aqui no meu celular rapidinho, senta no sofá, meu irmão, fica aqui, ó, Reels e TikTok direto. E a pessoa, quando percebe, já passou meia hora, 40 minutos ali, a pessoa, putz, grilo, perdi o horário da academia, do treino, por exemplo. Ou seja, fica prazer, 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 depois começa a sentir dor por aquilo que fez. E aí o que a pessoa faz? Quer sentir prazer de novo. Ela fala assim, não, já que eu perdi, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um iFood. Vai lá, pede um iFood enquanto vai tomar banho. Voltou, vai lá, come, prazer, pô, comida ultra palatável, como pizza, hambúrguer, qualquer coisa boa assim, né? Mas aí depois que come, se sente mal. Fica, putz, cara, não deveria ter comido isso. Putz, é dia de semana, eu falei que ia comer isso só final de semana. E aí o que faz? Pô, beleza, vou tomar um banho, vou me organizar que eu vou me organizar para dormir. Aí vai dormir, faz o quê? Pega o celular, fica até 1 da manhã, 2 da manhã aqui, ó, e manda meme pro amigo e tal. No outro dia acorda cansado, sem prazer, porque ficou até tarde no celular e não conseguiu fazer o que queria fazer. Então isso é um ciclo infinito, e quanto mais a gente repete isso, menos prazer a gente vê nas coisas que são triviais da vida, né? Então eu li esse livro, gostei bastante, inclusive mudei minha relação com rede social depois que li isso daqui, meio que controlei um pouco isso, tá? E a leitura é muito bacana, cara, é muito tranquilo de ler. Eu super recomendo a leitura, tá? Entender isso daqui facilita muito, inclusive a autora, ela dá um plano de ação para você acabar com vícios, né? Diversos vícios, qualquer coisa que relacione dor e prazer. Então vai lá que vale a pena esse livro. E o segundo livro que eu li esse ano é esse aqui, ó, O Padrão Bitcoin. Eu comprei na versão em inglês porque eu queria ver na versão em inglês, tá? Cara, esse aqui, primeira coisa, você não precisa gostar de Bitcoin ou saber sobre Bitcoin para ler esse livro aqui. Ele tem um conteúdo muito bacana sobre dinheiro. Por isso que, de vez em quando, eu recomendo a leitura desse livro aqui no canal. Se você já viu outros vídeos, você sabe disso. Mas, assim, uma das coisas que o autor comenta nesse livro que eu acho muito interessante é sobre a história da moeda como um todo. Ele mostra lá que o debasement, que é como se fosse a inflação das moedas antigas, desde a época que as moedas eram cunhadas em metal, isso existe. Ou seja, a centralização do controle dessa moeda faz as pessoas exercerem mais poder sobre as outras, desvalorizando a moeda. Eu expliquei, inclusive, isso num outro vídeo aqui no canal, que eu achei que ia dar muito certo. Falei, pô, esse vídeo tá muito bacana, pesquisei, fiz um monte de coisa. Só que quando eu gravei, cara, o microfone ficou arrastando aqui, eu botei ele ao contrário, não ficou muito legal. Mas o vídeo tá aí no canal, depois você dá uma olhada lá. Então ele fala sobre isso, fala sobre a história do dinheiro, é muito interessante isso. E outra coisa que ele comenta, que eu nunca tinha visto em outro local, é que ele fala que investir e desenvolver tecnologia. Você acumular ativos é a mesma coisa que desenvolver tecnologia. Ele dá exemplo de um pescador. Ele fala, pô, se você tem um pescador que pesca 8 horas por dia para conseguir comida para sua família, e o outro que pesca a mesma quantidade, pega 6 horas, só que ele pesca 6 horas e 2 horas ele investe esse tempo para fazer alguma coisa para se tornar mais produtivo na pesca, naturalmente ele desenvolve mais tecnologia. Ele vai desenvolver uma rede para conseguir pescar mais, ele vai desenvolver uma ferramenta, ele vai desenvolver uma embarcação, e assim, mais para frente, no início ele fica em desvantagem com quem não investe, vamos dizer assim, porque ele está deixando de investir horas para conseguir mais peixes, mas no futuro ele vai conseguir muito mais peixes com menos tempo, porque ele tem ferramentas melhores. Ele fez essa analogia que eu achei muito interessante, eu não tinha visto também, e ele comenta várias coisas interessantes nesse livro aqui. Depois que ele comenta sobre o Bitcoin em si como reserva de valor, como moeda e tudo mais. Então é muito interessante a leitura, eu sempre recomendo, cara, vai lá, pega a versão em português e lê, ou em inglês também, se você gosta, né? Inclusive eu quero ler outro livro desse autor que se chama Padrão Fiduciário. Já comprei na Amazon, vou ler esse ano. Aí no final do ano que vem, eu vou ler em 2026. No final de 2026 eu vou fazer um vídeo para vocês. Inclusive, cara, se você quiser acompanhar exatamente quais livros que eu já li, os livros que eu estou lendo, eu fiz uma planilha no Google normal. Eu vou deixar compartilhada aqui na descrição desse vídeo e vou botar nos outros vídeos que eu falo de livros também. E aí lá você vê cada livro que eu li, um resumozinho do livro, e tem um link de compra na Amazon também, com a melhor oferta, porque eu vou atualizando esses links conforme o tempo for passando. E o livro que eu estiver lendo eu vou colocar lá embaixo também. Então, se você tiver vontade, cara, vai aqui no link da descrição, dá uma olhada nessa planilha para definir os livros que você vai ler, para te ajudar de alguma forma, beleza? Bom, e o terceiro livro que eu li esse ano é esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar.
Eu fiz um vídeo sobre ele também aqui no canal, vou deixar na descrição. Cara, esse livrinho aqui foi muito bom, me surpreendeu. Eu tava com a expectativa baixa, mas o conteúdo dele me surpreendeu, eu achei muito bacana. Eu passei 2 meses em Brasília por conta do trabalho, no início do ano, e eu tinha acabado de ler o Padrão Bitcoin, e eu tava sem livro para ler. E aí eu fui ao shopping resolver um negócio lá, aí eu passei na livraria, dei uma olhada e, pô, vou comprar esse livro aqui. Comprei. Cara, é muito interessante. Uma das coisas que eu mais gostei é que o livro é baseado na filosofia Adler, que é não sei quem Adler, o sobrenome do cara é Adler, que ele chama de filosofia adleriana, que é diferente de Freud, né? O que o Freud defende na filosofia dele, vamos dizer assim? Ele defende que você é reflexo das coisas que você passou na infância. Então, se você tem um comportamento agressivo hoje, provavelmente é porque na infância tu foi abusado, tu teve uma casa que as pessoas eram muito violentas e tudo mais. O Adler não, ele defende completamente diferente. Ele fala, cara, não é o passado que define a pessoa que você é hoje. As atitudes que você toma hoje estão mais conectadas com a pessoa que você quer ser no futuro do que com o que aconteceu contigo no passado. E assim, eu acreditava 100% nisso antes de ler esse livro, cara. Eu sou muito mais adepto a essa filosofia do que refém do passado. Por quê, cara? Porque eu acredito numa coisa que é básica. Pessoas que têm passados iguais têm destinos diferentes. Por quê? Às vezes a mesma razão para uma pessoa fazer igual é a razão pela qual outra pessoa faz diferente. Eu vou deixar esse exemplo claro. Vamos supor 2 filhos que são filhos de um pai alcoólatra. Se você perguntar para esses 2 filhos, pô, por que um bebe e outro não bebe? Inclusive eu vi isso num livro. Ele fala, pô, a razão por qual eu bebo foi porque eu tive contato com bebida muito cedo. Meu pai era alcoólatra e tal, tudo mais, e por conta disso eu bebo muito hoje. O outro filho usa a mesma razão para não beber. Ele fala, cara, eu não bebo porque eu tive um pai alcoólatra e eu vi tudo que é de ruim por conta do álcool, e isso é motivo mais do que suficiente para eu não beber. Então, assim, não é se passado definisse futuro, todos os futuros seriam iguais para as pessoas que tiveram o mesmo passado. Entende? E a filosofia adleriana não, ela fala do seu estilo de vida, do seu comportamento, e tudo que você faz está conectado com a pessoa que você quer se tornar, e não com a pessoa, não com as coisas que você passou antigamente. Então eu achei muito bacana essa analogia, essa filosofia, e eu li nesse livro aqui. E tem outras coisas muito interessantes também, que eles falam sobre você ser autêntico de verdade, e é muito legal. Então recomendo a leitura, inclusive vai estar na planilha, o link está na descrição. Vamos para o próximo livro. E o quarto livro que eu li esse ano é esse daqui, do Bruno Perini, Em Nome do Povo. Cara, o Bruno Perini, eu gosto dos conteúdos dele, ele produz muito bem, e além disso ele escreve muito bem, né, cara? Tem que reconhecer. E esse livro aqui é muito bacana. Ele parte do tempo que ele escreve esse livro, ele tá te mostrando como que a inflação corrói o nosso poder de compra. Como que isso é um freio em cima da nossa produção de dinheiro. Então, isso é motivo mais do que suficiente para você começar a investir ou ter que investir. Porque você tem que escolher ativos que performam melhor, no melhor dos cenários, né? Performam melhor que a inflação para você evoluir financeiramente, porque senão você está derretendo o teu patrimônio. Inclusive, muitas pessoas usam o livro do Bruno Perini. Se você botar a categoria de criptomoeda, às vezes ele aparece lá na Amazon. Por quê? Porque ele comenta sobre Bitcoin aqui, só que muito pouco, muito pouco. Só que a razão toda que ele fala sobre a moeda fiduciária, explicando sobre isso, as pessoas usam muito como razão para você comprar ativos de reservar valor. E um desses ativos é o Bitcoin, assim como o ouro, né? Então é muito interessante o livro, cara. Vale a pena a leitura. E, inclusive, falando de livro, eu escrevi um livro esse ano que se chama Mais Dinheiro, Menos Confusão. É um livro que, se você estiver no início da tua jornada financeira, cara, vai fazer total diferença na sua vida. Se estiver no meio para frente também, mas no início vai fazer muita diferença. Desde você controlar suas finanças, entender o que são os investimentos, quais são os ativos disponíveis no mercado para você comprar, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que vai te gerar muito valor. E o quinto livro dessa minha lista aqui foi esse aqui, ó, O Manual de Persuasão do FBI. Eu vi essa capa assim, ela é meio clickbait, né? Falei, rapaz, será? E tal. Fui e comprei. Inclusive, eu não compro livros sem recomendação, cara. É por isso que eu fiz a planilha aqui, pra tu ver mais ou menos o que eu li e ver como recomendação. Porque eu não sou aquele tipo de cara, isso não é só pra livro não, por exemplo, se eu vou ver um filme, uma série, alguma coisa assim, eu não sou daquela pessoa que fica passando assim e fala, rapaz, será que esse aqui é bom?
vou dar uma olhada. Eu não sou desse, cara. Se for um negócio bom, as pessoas vão comentar, seja um colega do trabalho, seja um colega lá da academia ou de qualquer lugar, falar, pô, Alexandre, assiste a série tal, cara. É muito bacana, eu assisti, é legal, acho que você vai gostar. Putz, tendo uma recomendação de uma pessoa, eu vou lá e assisto. Agora, eu não sou daqueles que de inventar, de olhar assim e falar, vou ver se é bom. Normalmente eu não faço isso. Porém, eu fiz isso com esse livro, né? Fiz isso com esse livro. Eu olhei, eu falei, rapaz, vou comprar, vamos ver. Fui lá e comecei a ler. Cara, assim, o livro é bom, é ok, tá? Não é o melhor livro que eu vi sobre esse material de persuasão. Eu acho que aquele do As Armas da Persuasão é bem melhor. Só que aqui tem dois conteúdos que eu acho muito bacana. Esse cara é ex-agente do FBI, tá? E ele afirma que o trabalho dele era o quê? Era conseguir fazer pessoas de nação diferente dos Estados Unidos mandar informação para ele, para os Estados Unidos, virar meio que um espião lá dentro do país, né? E ele não comenta quais países exatamente. E isso é inegável que a pessoa precisa persuadir e precisa gerar conexão com outras pessoas. Então, realmente, se ele fazia isso, ele desenvolveu essa habilidade, né? Outra coisa que ele falou que fazia também era investigar presos, né? E nessa investigação ele normalmente conseguia, investigação que eu digo assim, o cara foi preso, ele ia lá e ficava batendo papo com o cara. Nesse momento, depois de alguns dias, ele conseguia a confissão de muitos presos, de crimes que precisavam de confissão. E aí é inegável também que se ele realmente conseguiu isso, cara, ele tem que conseguir influenciar e persuadir, conectar as pessoas, né? Eu acho que tem dois pontos nesse livro aqui, na minha visão, que são muito bons. Um deles, que é o conteúdo da Fórmula da Amizade, que ele comenta como que você pode construir uma relação de amizade com uma pessoa, de conexão com uma pessoa, tá? E outras coisas é sobre leitura não verbal, para você avaliar se a pessoa, quando está conversando contigo, se ela está incomodada, se ela está gostando do conteúdo, se ela está mais querendo ir embora do que te ouvir. E esses elementos são muito bons, tem diversas aplicações, e são muito bons você saber desses elementos, tá? Eu vou falar uma das aplicações. Você é mais jovem, está na época da azaração, está solteiro e tal. Cara, para você criar uma conexão com a pessoa, conversar, isso no face-to-face, não é pelo Instagram, pelo celular, não. Isso é interessante você saber, para saber a linguagem corporal da pessoa, se ela tá gostando do assunto, se ela não tá. Isso é interessante. Para a parte profissional, por exemplo. Cara, se você é corretor de imóveis, você tá apresentando um imóvel para uma pessoa, você tá vendo na linguagem corporal dela, que ela não tá muito legal naquilo ali. Você comentou sobre um benefício que a pessoa não respondeu bem, você troca para outro benefício. Então, assim, tem coisas que são boas nesse livro aqui, de conteúdo, né? Se você for dentista, você conversa com muitas pessoas ali para receber no seu consultório, é interessante você criar conexão com os seus clientes, porque para você aumentar sua carteira de cliente. Então, assim, para a área de profissional, tem muitas aplicações que você pode pegar o conteúdo desse livro aqui e aplicar, e para a parte pessoal também. Mas eu não vou negar, tem algumas coisas que eu achei bem forçadas aqui nesse livro, tá? Não sei se o autor fez tudo que ele falou de verdade, porque ele dá uns exemplos assim que, rapaz, será? Mas tá bom, tá dizendo, né? Enfim, esses foram os 5 livros. Eu ia comentar 6, que é um livro que eu tô lendo ainda, são 12 regras para a vida, mas eu não terminei de ler, eu vou comentar no ano que vem, tá bom? E a planilha tá aqui embaixo, dá uma olhada lá para ver qual livro que faz sentido para você, vai lá e compra a sua cópia na Amazon, é o site da Amazon mesmo. Eu fiz uma planilha, mas tem um link para Amazon. E além disso, cara, eu gravei um vídeo aqui sobre esse livro aqui, que principalmente faz diferença na vida financeira das pessoas. Eu peguei 5 lições financeiras desse livro e gravei um vídeo. Ele tá aqui no canal. Vou deixar linkado aqui na tela, vai lá e assiste, que eu tenho certeza que ele vai te gerar muito valor.